Fala, meus queridos amigos do Wall Business, como vocês estão? Como passaram? Vamos aqui para mais um vídeo. E esse vídeo, meus queridos, esse vídeo eu não vi em lugar nenhum. E isso aqui não é, assim, puxar a sardinha para o meu lado, porque eu realmente não vi em nenhum lugar do YouTube e em nenhum lugar da internet, principalmente em português. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa triste que quase aconteceu com a Disney. A gente quase perdeu a Disney, minha gente. Sim, a Disney quase foi colocada em pedacinhos. Você consegue imaginar? O Magic Kingdom pertencendo a uma empresa, o Epcot a outra empresa, o Parque na Califórnia a outra empresa. Uma empresa fica com o Mickey e outra empresa fica com o Pateta. Isso quase aconteceu, isso foi muito sério e a gente vai entender essa historinha aqui agora e as consequências corporativas. Pois é, queridos amigos, a Disney quase foi pro beleléu. O Walt Disney morreu em 1966, a Disneyland na Califórnia já era um sucesso, muitos filmes, sucessos, mas também depois do Walt Disney, a empresa passou por uma crise de identidade. Alguns CEOs depois do Walt Disney tentaram se vestir de Walt Disney, tentaram pensar o que o Walt Disney faria se estivesse no meu lugar. Você já deve saber que pessoas mortas não falam. E apesar do legado do Walt Disney estar presente até hoje na empresa, tentar pensar como outra pessoa faria o negócio não foi legal. Em 71 foi inaugurado o Magic Kingdom, o Walt Disney World Resort já estava operando e sim, de fato foi um sucesso. Mas em 1984, a Disney passava por uma crise e o CEO da empresa era Ron Miller. Ele era casado com a filha do Walt Disney, Diane Disney Miller, e a empresa ainda estava em mãos familiares. Bom, ele sempre pensava em como o Walt Disney faria isso, como o Walt Disney faria aquilo. É muito bonito de se pensar, mas na prática isso não funcionava muito bem. Acontece que o que estava em vigor ali era que as ações da empresa, ou seja, o valor total de todas as ações da Disney, o valor total da empresa era menor do que o valor dela se fosse vendida em pequenas partes. Seria muito fácil para alguém comprar as ações da Disney por um preço baixo, adquirir para si a empresa e depois fazer um lucro significativo vendendo parque por parque, vendendo estúdio, vendendo divisão por divisão. E no mundo dos negócios vocês já devem saber que a magia não flui tanto assim. Pois é, foi aí que um tal de Saul Sternberg resolveu fazer uma coisa que a gente chama em inglês de hostile takeover, que seria uma aquisição, uma tomada hostil da empresa. Então, o que ele decidiu fazer? Começou a comprar várias ações da Disney, a preços baixos, porque era o preço da época e era o preço que estava em vigência, porque a empresa estava em decadência, e quando ele tomasse conta da empresa, ele ia vender tudo. Quando ele começou a mostrar o que ele estava a fim de fazer, a Disney entrou em desespero. Isso é normal no mundo dos negócios. Até hoje existem tentativas de tomadas agressivas, de tomadas hostis de empresas. Acontece que existem algumas técnicas, algumas táticas para tentar se defender disso. O Roy E. Disney, que era filho do Roy, irmão do Disney, portanto ele era sobrinho do Walt Disney, ele estava na empresa ainda, ele era parte ali dos membros do board. Ele até chegou a pensar em usar a sua fortuna pessoal para vender os parques e salvar a empresa. Você consegue imaginar que coisa maluca? Você vender os parques, a Disney fica sem os parques. Vender os parques da Disneyland lá na Califórnia, vender os parques em Orlando, todas aquelas terras, tudo que hoje a gente acha tão mágico e tão cara de Disney, para tentar salvar as outras divisões, como o estúdio e a área de animação e tudo mais. Só que eles decidiram fazer outra coisa. Imagina só,
Esse tal de Saul, ou Saul, ele já estava com um certo número, um número razoável de ações da Disney. Mais um pouquinho, ele tomava a empresa. Então, o que a Disney decidiu fazer? Ela decidiu diluir o valor das ações, adquirindo outras companhias. Quando a Disney foi atrás de adquirir outras companhias, esse Saul, ou Saul, foi na justiça tentar impedir essa aquisição. Ele perdeu, a Disney conseguiu adquirir essas novas empresas somente para diluir as ações. E aí, nessa primeira fase, a Disney se salvou. Mas a vida não é tão fácil assim, como diria Joseph Klimber. Eu quis dizer que a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol. O mesmo Saul se juntou a outros homens de negócios, outros homens de dinheiro e fundou uma associação chamada MM. Sim, o desgramado chamou a associação de MM, se referindo ao nosso querido orelhudo Mickey Mouse. O cara estava cheio das graças e queria mesmo adquirir a Disney para dar uma faturada legal. Quando a Disney viu que ele se juntou com outras pessoas para adquirir ainda mais ações da Disney e assumir a empresa, a Disney então fez o que você não faz quando alguém está tentando te subornar, te chantagear. A Disney foi negociar com o cara. E aí foram dias de longas negociações em Nova York e a Disney pagou para comprar as ações dele. E aí a Disney retomou toda a sua operação, todo mundo respirou aliviado. Mas o lindinho do Saul, sim, ele lucrou muito, lucrou centenas de milhões de dólares. Mas ele teve que assinar um contrato de que ele se responsabilizava em nunca mais, na verdade, por 10 anos, mas ele também nunca mais comprou. Ele ficou por 10 anos sem poder comprar ações da Disney para que isso não acontecesse mais. Isso foi um alívio para a empresa e a partir daí todo o mercado percebeu que o Ron Miller não era um bom CEO para a Disney. E aí o Roy, sobrinho do Walt, resolveu fazer uma campanha para salvar a Disney e colocou lá dentro como CEO um nome que vocês vão ouvir aqui por muito tempo, o nosso querido, o nosso famigerado Michael Eisner. Michael Eisner era o CEO da Paramount, um outro estúdio que não tinha nenhum apreço pela Disney, nunca tinha assistido um filmezinho sequer. A gente se esforçando aqui para saber tudo de Disney e o CEO não manjava nada de Disney, mas ele manjava sim de produção de filmes. O cara era CEO da Paramount e ele revolucionou a Disney. Então a era Eisner na Disney, que foi conhecida como a era que elevou a Disney ao que a gente conhece hoje, começou em 1984 e durou até 2004, quando algo muito parecido com o que a gente acabou de ver aconteceu de novo. E eu vou te contar um segredo para você ficar aí curiosinho, tá? Sabe quem tentou comprar a Disney em 2004? A Comcast. Sim, a dona da Universal. Fica com essa, meu querido. E aguarde os próximos vídeos. Valeu! Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um vídeo não, mais um vídeo. Vamos de novo. Olá, queridos amigos. Olá, queridos amigos. Não, eu iria me vestir aqui de aqueles fofoqueiros da TV, esqueci o nome deles. Oh, meu Deus. Pronto, muito bom.